Graça e paz, irmãos. Hoje, nós, do Ministério Despertar, viemos aqui mostrar para vocês um pouquinho do que nós temos aprendido nessas semanas. O tema da nossa investigação de hoje é limpeza profunda. E nós vamos resolver um mistério. E o nosso mistério é como dar uma profunda limpeza na nossa vida. Homem pode chorar? Você já viu um adulto ficar triste a ponto de chorar? Às vezes a gente ouve alguém falar assim que homem não chora, mas isso é uma coisa que quem inventou está totalmente errado. Homem pode chorar sim. E nós vamos ver na Bíblia uma história de um personagem que ele estava tão triste, que ele chorou. E às vezes a gente pode chorar porque aconteceu alguma coisa triste, porque a gente perdeu alguém querido, ou até porque a gente fez algo que desagrada muito a Deus. Então é isso que nós vamos ver nessa lição. Quem é esse personagem? Mas para saber quem é esse personagem, a gente precisa investigar. E é isso que nós vamos fazer agora. Você se lembra de Davi? Aquele rapaz que tocava, que amava tocar, que venceu gigantes. É esse homem que a gente vai começar a estudar. A gente vai entender por que um cara tão valente, tão usado por Deus em muitos momentos, ficou tão triste a esse ponto. Tá bom? Pista 1. O que acontece quando pecamos? O rei Davi tinha muitas batalhas para vencer. Mas um dia ele decidiu não ir numa dessas batalhas e ficou em casa, ficou lá no seu castelo. Bom, ele estava passeando pelo castelo e de repente ele avistou Betseba. E ele ficou encantado com ela, ficou apaixonado e mandou que um dos seus soldados fosse buscá-la. Betseba era uma mulher casada e ela era casada com Urias, um dos generais do rei Davi. E Urias estava em guerra. Então, Davi convidou Betseba para que ficasse com ele no castelo como sua esposa. Mas isso não era certo, não é mesmo? Já que Betseba era casada. Bom, passou-se algum tempo e Betseba mandou um recado para Davi, dizendo que estava grávida. Davi mandou que colocasse Urias na frente do exército, porque ele sabia que era o local mais perigoso e que Urias não voltaria vivo para casa daquela guerra. E aí foi quando Davi quebrou, não um, mas quebrou vários mandamentos. Davi pecou. O rei Davi desobedeceu 3 dos 10 mandamentos. Ele cobiçou a mulher de Urias. Ele adulterou ou traiu com Batseba. Ele mandou matar Urias. Oi, juniores! Eu vim apresentar o que eu entendi do texto que vocês mandaram. Vamos lá? Inspirado em 2 Samuel 11, de 2 a 15. O rei Davi entristeceu a Deus com sua atitude. Davi pensou só nele. Tudo que fazemos tem uma consequência, seja boa ou ruim. Davi quis esconder o pecado dele, planejando a morte de Urias. E foi isso que eu entendi da lição. Davi, ele cometeu alguns pecados. E sim, esses pecados foi contra os mandamentos que Deus tinha deixado como ordem. Ele cometeu o pecado do 6º, do 7º e do 10º mandamento. Davi, ele cobiçou a mulher de Urias, ele cometeu o adultério com ela e foi culpado pela morte de Urias. Só que depois Davi, o que ele pensou? Ele falou assim, eu vou me casar com Batseba e tudo vai estar resolvido. Só que ele esqueceu um pequeno detalhe, que Deus vê todas as coisas. E esse pequeno detalhe que Davi esqueceu foi que Deus, ele sabe todas as coisas. Deus, ele conhece e ele enxerga tudo aquilo que nós fazemos, mesmo as coisas que nós achamos que ninguém está vendo. E aí o que Deus fez? Deus mandou o profeta Natã repreender Davi.
falar para Davi que tudo aquilo que ele tinha feito estava errado e que ele precisava confessar os seus pecados a Deus. E é muito ruim quando alguém vem nos repreender. Às vezes a gente não gosta de ser repreendido. A gente não gosta quando alguém vem chamar a nossa atenção. Mas isso é preciso. Para quê? Para a gente compreender os erros que nós fizemos e pedir perdão e confessar esses erros, esses pecados. Pista 2. O que acontece quando nos arrependemos? Deus mandou o profeta Natan falar para Davi que o que ele estava fazendo era pecado, não estava agradando o coração de Deus. Natan queria ajudar a Davi a reconhecer os seus erros e pedir perdão a Deus. Davi, quando soube que Deus estava triste com seus pecados, ele se arrependeu completamente. Davi escreveu isso no Salmo 51. No Salmo 51, versículo 2, diz assim: Lava-me completamente da minha iniquidade e purifique-me do meu pecado. No Salmo 51, 10, diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova-me dentro de mim um espírito inabalável. Davi estava tão triste que ele pediu a Deus para que devolvesse a alegria, para que ele devolvesse outras pessoas para conhecerem a salvação. E aprendeu que arrependimento e a humildade são atitudes que agradam a Deus. E o fato de ser salvo não o livrou de pecar. Aprendemos com Davi que precisamos sempre estar alerta. E você também precisa estar alerta, pedindo a ajuda de Deus para não pecar. Mas se você pecar, Deus estará sempre pronto para perdoar. Mas se você contar para ele. Na lição de hoje aprendemos que hoje Deus também usa pessoas como Natan para ajudar a reconhecer nossos erros. Nenhum pecado é tão grave que Deus não possa perdoar. Nenhuma atitude é tão boa para perdoar nossos pecados. Só o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. Deus jamais aceitará suas boas ações se não houver arrependimento. Se nos arrependermos dos nossos pecados, Deus nos perdoará. Quando você for tentado, lembre-se que isso machuca Deus e as outras pessoas ao seu redor. Ore para Deus para livrar das tentações. E dizer não ao pecado e andar nos caminhos corretos. Então, você precisa se lembrar que todo pecado, ele desagrada a Deus, ele insulta a Deus. Todo pecado que você comete, ele deixa você triste e também outras pessoas tristes. Então, o que você precisa lembrar, quando você for tentado, quando você perceber que algo que você vai fazer não agrada a Deus, você deve pedir forças a Deus, pedir para que Deus te ajude a vencer essa tentação, a dizer não para o pecado e aí sim agradar a Deus. Muito bem, então vamos lá, vamos lembrar do nosso mistério? Sim, vamos lá. O nosso mistério era como dar uma profunda limpeza na vida. E aí, com a explicação dos nossos juniores, né, com tudo que a gente estudou, com a leitura que nós fizemos lá no Salmo 51, nós temos uma resposta para esse mistério. E a resposta é: por meio do sangue de Jesus, que nos limpa de todo pecado, havendo arrependimento e confissão das nossas faltas. Amém. Assim nós temos o nosso Eureka, né? o nosso Eureka. Muito bem. Muito bom, queridos. Até a próxima aula. Beijinhos. Tchau. Tchau.